Olá, eu sou a Renata Moraes e essa é a segunda temporada do nosso Café com Diversidade, um encontro entre pessoas que atuam por um mundo do trabalho mais diverso e mais inclusivo. É uma iniciativa da consultoria de diversidade Impulso Beta. A nossa convidada de hoje é a Tatiana Soto Riva, que lidera o desenvolvimento organizacional da Votorantim Cimentos globalmente. E dentre diversas fontes de trabalho, a Tati toca também diversidade como uma de suas responsabilidades. E ela está aqui com a gente nesse encontro para compartilhar o que está por trás de vários cases que chamam bastante a atenção num setor que é muito tradicional na economia, né? O setor de materiais de construção. A Tati é também uma grande parceira da Impulso Beta, com quem a gente tem construído e aprendido muito desde 2019. Então, eu estou aqui super feliz de poder trocar um pouco contigo, Tati, compartilhar um tanto da tua experiência e conhecimento com quem nos acompanha. Seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou fã do trabalho da Impulso Beta já há algum tempo, parceria de muito valor para a gente, né? E aí, como organização, Votorantim Cimentos, e eu como profissional também sigo aprendendo em diversos momentos. E esse é um tema super relevante no meu papel dentro da AVC, acho que no meu papel como pessoa, né, dentro da sociedade. Então, estar aqui, poder falar um pouco e aprender um pouco mais também é super importante. Então, eu agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui. Então, para quem nos acompanha, quem não me conhece, eu, Renata, sou uma mulher branca, de pele morena, cabelos castanhos, um pouco abaixo dos ombros. Hoje eu estou usando óculos, estou vestindo uma blusa de tom verde bem alegre, bem chamativa, um colar prateado e estou num fundo bege, num espaço bem intimista aqui do nosso escritório na Impulso Beta. Bom, eu sou uma mulher branca, de pele mais clara, tenho cabelo liso, também um pouco abaixo dos ombros. Hoje estou vestindo um vestido azul escuro e eu estou trabalhando de casa, então um fundo aqui mais claro, um fundo branco. E a Tati está comigo de forma remota, nós estamos cada uma por aqui numa tela. Então vamos lá, começar esse papo. Minha primeira pergunta, ela vai na linha de te pedir para explorar um pouco essa jornada da AVC, que desde 2019 vem trabalhando a pauta de diversidade de uma maneira muito estratégica, com um posicionamento muito objetivo, muito contundente desde esses primeiros passos, né? O que chama muita atenção por vocês serem, né, a Votorantim Cimentos, uma empresa centenária de um grande grupo familiar, num setor que é bastante tradicional na economia, e até pouquíssimo tempo atrás a gente achava que era comum, era até esperado, e era o jeito de ser, que fosse também um ambiente masculino, com todos os códigos que costumavam permear os ambientes tidos como masculinos na sua essência, né? E eu quero te pedir para contar algum projeto, política, processo que vocês estejam fazendo hoje, eu tenho já realizado, que seria super não imaginável quando vocês estavam dando os primeiros passos lá em 2019, ou começando a falar desse tema, assim, quais foram conquistas, realizações, que fala, caraca, a gente está fazendo isso, nunca imaginei que a gente ia chegar aqui. Legal, Rê, assim, acho que aí várias coisas passam aqui pela minha cabeça te ouvindo, assim, né, e você tem acompanhado um pouco da jornada da AVC nessa evolução, então, assim, tem vários momentos marcantes que passam, né, aqui na mente, falando dessa jornada e do que, enfim, do que a gente esperava lá atrás e de tudo que já foi construído. A jornada de diversidade e inclusão na AVC começou com algumas ações pontuais, alguns bate-papos, alguns debates, né? A gente foi tateando um pouco por onde poderia ir, mas a gente também sabia que para construir uma jornada mais robusta, considerando isso, conhecendo, né, assim, essa organização como uma empresa centenária, como uma organização que está inserida dentro de um mercado que é bastante conservador, de um público mais conservador também, a gente sabia que para ter uma jornada mais consistente, mais robusta, a gente precisaria conectar de fato com a estratégia da empresa, com a alta liderança, né? Então, acho que um dos marcos mais importantes dessa trajetória foi ter feito um evento lá em 2019, quando a gente propôs, então, para a organização um manifesto global pela diversidade e inclusão. Então, acho que pensar neste manifesto, já ser desde o início um manifesto global, né? E hoje a VC está presente em diferentes países, né? Então, América do Norte, na Europa, Ásia, África, na América Latina, porque de fato a gente acreditava
nisso, né? Então, em 2019, a gente fez o lançamento desse manifesto, assinado pelo nosso CEO global, pelo nosso CEO de cada uma das regiões, e isso abriu o caminho, abriu as portas para uma série de ações que foram sendo construídas de lá para cá. Depois disso, a gente também passou por um processo, né, de revisão da nossa cultura, de aprofundar quais eram os princípios, quais eram, né, o que norteava a cultura da organização, da Votorantim Cimentos, e com o lançamento, com a renovação dessa cultura, a gente passou a ter pela primeira vez diversidade ali no texto marcado como um dos princípios do que é o nosso jeito VC, do nosso jeito Votorantim Cimentos, também globalmente. Né? Então, a gente tem uma organização que ela é gigante em várias dimensões, né? Assim, pelo tamanho, pela complexidade, pelo impacto que ela pode gerar. Ter diversidade em um dos nossos princípios, ter um manifesto global e seguir com um compromisso público de sustentabilidade relacionado à diversidade e inclusão, relacionado a metas de mulheres em posições de liderança, acho que são conquistas, são alcances que talvez há algum tempo a gente não imaginaria que chegaria até aqui, mas que hoje também a gente tem plena certeza que não é a linha de chegada e está longe de ser a linha de chegada. É parte do caminho para uma empresa cada vez mais forte, e o que eu acredito muito é que o meu papel como profissional, ao influenciar uma organização para que seja uma organização mais saudável, uma organização melhor para as pessoas, a gente também impacta muito a sociedade. Ô, Tati, mas eu acho que esse case que você escolhe trazer aqui pra gente, né, da maneira como vocês comunicaram globalmente, compromisso do CEO da época e tal, ele realmente não é um caminho trivial de início de trabalho da pauta. A gente trabalha, né, na Impulso Beto com algumas empresas que fazem um trabalho sólido há algum tempo, e mesmo assim existe ainda muito pudor da alta liderança se posicionar, meio que assim, pô, mas esse tema aqui é um tema que vai parecer que a gente está se posicionando politicamente, isso não é negócio. Eu achei uma coisa super curiosa, né, de uma alta liderança do setor tradicional que estava aberta desde o primeiro momento, né, imbuída de uma vontade de se posicionar, muito, muito bacana isso. Bom, eu queria puxar aqui para um outro tema, né, vocês atuam em diferentes pilares de diversidade hoje, mas no primeiro momento houve um compromisso muito grande com a pauta de equidade de gênero, né, porque era muito expressivo como existiam poucas mulheres no segmento em geral e na VC, e vocês avançaram bastante nesses compromissos, que são metas, inclusive, de mulher na liderança, né? E tem um caso muito emblemático de vocês terem uma operação, se eu não me engano, é um centro de distribuição tocado 100% por profissionais mulheres. Fico pensando no quão disruptivo é isso para o setor. Queria te pedir para contar um pouco por que fazer dessa maneira, de onde vem essa ideia, é um simbolismo importante na cultura, e qual a jornada, né, para conseguir, né, recrutamento, retenção, pensar. Conta um pouquinho, assim, o que esse case significa para vocês também. É um case que a gente tem bastante orgulho e mais que tudo, assim, é colocar na prática tudo que a gente acredita, né? Então, assim, isso surgiu, acho que é uma quebra de paradigma da forma como a gente constrói, né, as coisas. Historicamente, a Votorantim, até pela Votorantim Cimentos, até pelo histórico do setor, não é um setor muito feminino, é muito mais masculino, né? E aí, quando a gente olha até o tipo de formação, de expertise necessária para operar num negócio como esse, também eram formações que até pouco tempo atrás a gente tinha muito mais oferta de homens do que de mulheres, né, assim, no mercado. Ainda não é um setor tão atrativo para mulheres ou para outros grupos, né, representativos da nossa sociedade. Mas é isso que a gente acredita, a gente acredita em ter um grupo mais representativo, né? Então, na ocasião em que a gente estava para inaugurar, né, estava planejando, né, a implementação de um novo centro de distribuição, nós tomamos essa decisão junto com a liderança, e acho que isso só foi possível porque foi desde o início comprado e muito bem alinhado com a nossa liderança. Nós temos, então, um centro de distribuição em Juazeiro do Norte, que foi inaugurado em 2021.
segue sendo o nosso centro de distribuição formado 100% por mulheres. Então, a gente tem lá uma supervisora, temos operadoras de logística, operadoras de empilhadeira, que são as mulheres que conduzem a distribuição de cerca de 20 mil toneladas de produtos por mês, e é um marco importante para a Votorantim Cimentos e é também para a região. E é também para todas as pessoas que têm contato, né, com esse centro de distribuição, de colocar na prática o que de fato a gente acredita. Então, acho que é um dos símbolos, né? Assim, esse centro de distribuição em si, ele não significa 100% do nosso compromisso. O que a gente tem como compromisso, e que eu tenho, né, o foco de ter cada vez mais um quadro, tem diferentes grupos representados, e que além de ter presentes no meu quadro, eu também espero que essas pessoas cheguem em posições de tomada de decisão, que essas pessoas também cheguem em posição de liderança, que essas pessoas também cheguem em posições de influenciar o rumo que a organização está tomando. Então, pensar num CD 100% formado por mulheres e ter ali uma liderança de mulher tomando a decisão, a número 1 daquela unidade, para a gente é super importante. E está bem conectado com o nosso compromisso de ter até 2030 globalmente, a gente aqui no Brasil, 30% de mulheres nas nossas posições de liderança e globalmente 25% de mulheres nas posições de liderança. E é posição de liderança por isso, porque a gente quer essa representatividade nas posições que tomam decisão, nas posições que influenciam o rumo da organização. E não é só isso, porque aí a gente começa uma série de debates internos pensando que para que eu tenha mulheres em posição de liderança, eu preciso ter uma base feminina também cada vez mais forte, né? Então, mais uma vez, o nosso CD de Juazeiro do Norte é um símbolo e é representativo porque é 100%. É pensar da posição, né, que opera, que tem a rotina, o dia a dia, é a posição de liderança, todo composto por mulheres. Muito legal, Tati, muito bacana. Imagino que tenha sido uma quebra de paradigma, como você trouxe mesmo, na região, né? A gente vem percebendo, né, algumas empresas que atuam nessas regiões em que elas são a referência de boa empregabilidade na região, como deve ser a AVC em Juazeiro, talvez com poucas outras empresas, elas acabam influenciando muito a cultura regional, né? O simbolismo que se leva e tal. Mas você mencionou pela segunda vez aqui o papel dessa liderança, uma liderança que está puxando, está aberta. Fala um pouco pra gente, assim, essa liderança da VC, ela está comprada na transformação cultural, né? Vocês, inclusive, recentemente fizeram um reposicionamento cultural, né? Mudaram o logo de vocês. Queria ouvir um pouco qual tem sido o cuidado, e você como desenvolvimento organizacional, de preparar essa liderança para essa VC do futuro, essa VC que está sendo disruptiva num setor tradicional. Acho que o cuidado que a gente tem que ter, assim, a gente tem como foco uma área de diversidade e inclusão, a gente precisa trabalhar o curto e o longo prazo o tempo todo. Uma mudança como essa, né, numa organização que teve um histórico diferente, a gente precisa trabalhar esse curto e longo prazo constantemente. E por que eu falo do curto e do longo prazo? É importante a gente conseguir ações, iniciativas e resultados que já mostrem para a organização e para a sociedade resultados em diversidade e inclusão, ações concretas, como é, por exemplo, ter um CD 100% formado por mulheres, como é ter grupos de aliados, como é ter mudanças físicas nas nossas unidades com um plano diretor para que a gente tenha unidades mais acessíveis e mais acolhedoras para todas as pessoas. Mas a gente também entende que algumas mudanças não acontecem da noite para o dia. Algumas mudanças passam por mudança de pensamento, passa por mudanças de crenças que sempre sustentaram a forma de pensar. Então, pensar num pilar de educação e formação de liderança era fundamental desde o início da nossa jornada de diversidade e inclusão na Votorantim Cimentos. Então, desde 2019, quando a gente passou a ter ações mais concretas, quando a gente assinou o manifesto, desde então a gente já tem constantemente, e eu tenho isso, né, assim, reciclagens, novas turmas, novos formatos, etc., de formações, de conversas, de grupos de discussão com a liderança
sobre o tema. Acho que seria ilusório a gente pensar que desde o início assinamos um manifesto e estamos 100% alinhados em todos os princípios, em todas as crenças, em todos os pensamentos com toda a liderança. Não é assim, eu acho que isso não acontece em organização nenhuma. O que a gente faz no início é assinar um compromisso de que queremos ir juntos para uma mesma direção. E nesse caminhar para essa direção, a gente vai precisar aprender bastante. A gente vai precisar rever a forma de pensar, a gente vai precisar se dar conta de muitas coisas que a gente faz que não é correto, de vieses que temos, etc. E essa trajetória que a gente vem trilhando, né? Então, o pilar de formação da nossa liderança é um dos mais importantes, é uma das iniciativas mais importantes da nossa estratégia de diversidade e inclusão. A gente tem hoje vários grupos que a gente chama de conversas inclusivas, que é justamente sentar com a liderança para conversar sobre, para abrir o diálogo, para pensar sobre quais são os temas que a gente espera falar e quais são as dificuldades, como é que se vive isso no dia a dia. E são conversas diferentes em cada uma das localidades, né? Em cada um dos universos que a gente tem dentro da VC. Muito bacana, Tati, ouvir isso, né? Dessa tua visão de existem expectativas de transformações em velocidade diferente, dependendo do que a gente está falando, né? Tem um quê aqui de uma sabedoria e de estratégia de desenhar o que a gente precisa focar no curto prazo, até para sinalizar que é uma jornada sólida, mas entender que, principalmente quando a gente está falando de estruturas de crenças que moldam a cultura da empresa e acabam impactando o jeito de promover, o jeito de recrutar, isso é uma jornada, né? E de colocar atenção no longo prazo, seguir capacitando, né? A gente às vezes ouve uma ansiedade, né, das pessoas de, poxa, mas já teve lá o workshop de viés com a liderança, por que eles ainda não mudaram? Gente, a pessoa está há 20 anos atuando no mercado como sistema de crenças, que era o que valia até agora. Aí eu invisto 4 horas de capacitação e quero que a pessoa faça todos os deparos. A gente precisa revisar processos na empresa, suportar essa liderança com o trabalho de BPs ativos e ativas, né? Tipo, as pessoas business partners, que podem ser grandes parceiros e parceiras da jornada das lideranças, né? Já ouvi de vocês que existem 4 grandes áreas, assim, do jeito de organizar o negócio, assim, os grupos de trabalho da VC, que são um grande time comercial, um time corporativo, a fábrica mesmo, né? O processo produtivo a gente pensa na VC, pensa em cimento, mas não é só o cimento, são outros materiais também, né? Acho que até porque vocês têm nome de cimento, a gente pensa só em cimento, mas vocês têm um portfólio maior de produtos. E tem a logística, que tem uma complexidade grande também, né? Queria te pedir para contar um pouco se existe uma diferença dos desafios de diversidade nesses mundos dentro da organização, assim, sei lá, um perfil que é abundante no escritório, eu quase não tenho na fábrica, ou existe alguma questão específica que torna mais difícil a promoção de liderança de um perfil por algumas questões que eu nem imagino agora. Conta um pouco pra gente desses universos. Acho que, na verdade, a VC tem sido cada vez mais diversa também no seu portfólio, né, de atuação. É uma empresa de soluções, né, sustentáveis e materiais de construção, e a gente fala, eu costumo falar que a gente tem universos muito diferentes, né, aqui dentro da VC no Brasil e no exterior. A gente tem, de fato, grupos, né, times com características muito diferentes, então você citou um pouco dessas diferenças. Eu tenho públicos mais de escritório corporativo, que estão em grandes centros, que estão em escritórios, né? A própria estrutura física, né, do local de trabalho influencia bastante quando a gente discute diversidade e inclusão. As localidades em si, né? Então, estar em grandes centros. Tem um público mais industrial, nas fábricas, que estão em localidades mais remotas, muitas vezes, né? Não estão nos grandes centros. O time comercial que está em campo, que está, né? O ambiente de trabalho é o ambiente do cliente, é estar dentro do cliente. A logística espalhada pelo Brasil inteiro, em diferentes localidades, e os negócios adjacentes, né? Também com contextos bastante peculiares, como, por exemplo, todo mundo do agro, né? Então, nosso business da Viter, que está inserida dentro do mundo do agro. Então, a própria característica, assim, desses grupos nos pede diferença na forma de atuar, né, com esses grupos, com esses times, e pede ações diferentes, né? Então, o tipo de conversa, o tipo de ação
e aí acaba também gerando resultados diferentes. Então, quando a gente olha, por exemplo, um público que é mais corporativo, eu acabo tendo hoje um número de mulheres maior no meu público corporativo de vendas do que eu tenho no meu time industrial. Quando eu falo de acessibilidade também nas localidades, isso historicamente foi mais pensado em centros corporativos do que em unidades industriais. Né? Grandes centros também me oferecem um número maior de escolas formadoras e de diferentes pessoas sendo formadas, né? Aí falando de mulheres, de pessoas com deficiência, etc. A oferta da força de trabalho também é diferente nos grandes centros ou em localidades mais remotas, né? Então, hoje, quando eu olho para essas diferenças de público, eu também tenho desafios diferentes. Então, não adianta a gente tentar propor uma mesma solução ou ir com o mesmo remédio para diferentes dores ou para diferentes questões, né? Se eu tenho hoje mais mulheres no meu público do escritório, talvez o meu desafio não seja mais tanto atrair tantas mulheres, mas é garantir que essas mulheres continuem se desenvolvendo, tendo o seu espaço de decisão, crescendo dentro da organização, que a gente consiga influenciar para outros formatos. E lá no meu mundo industrial, que eu tenho uma carência maior de mulheres em base, o que a gente tem investido é justamente em programas que favoreçam, que permitam que eu traga mais mulheres para as primeiras posições, já desde posições de estágio, posições de entrada, que são mulheres que vão se formar, que vão crescer dentro da Votorantim Cimentos. Hoje nós temos, né, uma estrutura que, olha, uma pessoa 100% focada no tema de diversidade e inclusão. Isso está formado no nosso time de gente, né, dentro da área de recursos humanos, mas a gente também entende que todas essas ações, todas essas discussões, elas não vão se dar apenas por uma equipe dentro do RH num escritório corporativo. Então, a gente foi estruturando ao longo do tempo planos regionais de diversidade e inclusão, pontos focais que ficam nas localidades e que são os nossos pontos de contato para influenciar essas localidades, para sentir o que é relevante, qual que é a temperatura, o que é necessário, como é que eu bebo de uma grande estratégia, né, de diversidade e inclusão corporativa e consigo pensar em necessidades da região, porque diversidade e inclusão é a cultura sendo colocada em prática, né? É o nosso dia a dia, são as decisões das lideranças, é o dia a dia dos nossos empregados e empregadas. Então, essa diferença de públicos também pede que o pensar, o refletir sobre essas ações também esteja ali, presente no dia a dia. Na mesma linha do que você estava contando, os esforços de customização dentro da VC Brasil, assim, pensando em áreas, como é que tem sido feito isso, pensando em vocês aqui, sede em São Paulo, influenciando essas diferentes operações AVC em ambientes tão diferentes do nosso mundão por aí? Também seguimos nessa jornada, né, de aprendizado e evolução. Acho que hoje eu consigo dizer que diversidade e inclusão já é uma pauta forte em todas as regiões, em todos os países em que a gente opera, mas isso não significa que ela seja praticada exatamente da mesma forma em todas as regiões, em todos os locais, né? Acho que isso é importante a gente pensar que eu não posso partir de um único local com um saber único, uma verdade absoluta, e entender que isso vai ser verdade absoluta também em todas as localidades, né? Hoje, estando presente em países com culturas muito diferentes, a gente tem que entender as diferenças culturais, a gente tem que entender o que é possível ou qual, inclusive, a velocidade que é possível em cada uma das regiões, né? Acho que um ponto importante para pensar quando a gente olha para o global é que a gente parte de uma base comum, que é a nossa cultura, que é o nosso jeito, Votorantim Cimentos, que tem um jeito de ser ético e humano, composto por um princípio de ética e diversidade. Nós temos um jeito de ser ético e humano, nós temos um jeito de fazer juntos com excelência, e nós temos um jeito de ir além
com coragem para transformar. São essas as dimensões do nosso jeito Votorantim Cimentos, essa é a nossa cultura. E isso é global, isso está presente em todas as localidades. Isso dá base para o nosso manifesto global, que a gente já comentou um pouco, né? Presente em todos os países, e é um manifesto que ele não pede quais são as iniciativas que serão implementadas em cada uma das regiões para que ele seja verdadeiro. O manifesto, ele fala da não discriminação, ele fala do respeito, ele fala da construção de um ambiente inclusivo onde todas as pessoas possam se sentir respeitadas e livres para serem quem elas são. Então, essa é a base comum. Né? E a gente, a partir dessa base comum, vai entendendo como é que eu personalizo, como é que eu customizo cada uma das iniciativas, quais serão as minhas frentes prioritárias, né? A jornada, a gente fala de uma jornada, de um aprendizado dentro das organizações, mas isso é reflexo de uma sociedade que tem muito a evoluir quando a gente fala de diversidade e inclusão, que tem muito a evoluir quando a gente fala de aceitar o diferente, né? De não se assustar com o que é diferente, saber abraçar e aprender, né, com a diferença. Assim, essa é uma jornada nossa enquanto seres humanos, né? E o reflexo disso vem para as organizações também. E se esse é um caminho a ser percorrido, dentro da organização também tem um caminho. E eu preciso partir do que é possível dentro de um determinado contexto, do que a legislação local me permite, do que a cultura hoje me dá espaço para fazer, e seguir numa direção que coloque em prática esse manifesto, que coloque em prática esse jeito de ser ético e humano, né? Então, nossa realidade hoje, como Votorantim Cimentos, é compartilhar de uma mesma cultura, compartilhar de um mesmo manifesto e pensar em cada uma das regiões em frentes prioritárias diferentes. Se hoje aqui no Brasil eu tenho uma frente de gênero, outra de raça, outra de pessoas com deficiência e outra de um público LGBTIA+, em outros países eu não tenho necessariamente as mesmas frentes de trabalho. Quando eu olho Europa, Ásia e África, por exemplo, a discussão de orientação sexual não é a mesma que eu consigo ter aqui no Brasil. Quando eu olho em países, inclusive da América do Norte, até a gestão de dados sobre raça não é o mesmo que eu posso fazer aqui no Brasil. Então, a gente vai definindo frentes prioritárias para que eu consiga ver a evolução daquela região, mas garantindo sempre que eu preciso prezar pela não discriminação, pelo respeito e pelo espaço onde todas as pessoas sejam incluídas e respeitadas. Ô, Tati, achei muito curioso que você. Eu tenho a leitura do que você traz, é quase como se existisse uma autonomia para os meios, quais são as ferramentas, quais são os projetos, mas quando você estabelece metas globais, e são as mesmas metas, né, para o mundo inteiro, né, para o Brasil, em 2030, 30% de mulheres em liderança. Mas não é que seja nada estruturalmente muito diferente do resto do mundo, 25%. É quase como países que têm uma crença cultural que vai na contramão do reconhecimento de mulheres em altas posições. Não imporemos nada, porque respeitamos as particularidades de cada localidade, mas é isso que se espera, esse é o nosso compromisso global. Essa parte de vocês não muda porque vocês têm particularidades culturais, mas o jeito de fazer, vocês têm toda a autonomia para perseguir. É isso? Acho que a forma para a gente chegar nos resultados, a velocidade em que a gente vai alcançar, as ferramentas que eu vou utilizar, quais são as iniciativas, eu preciso de um empoderamento local para que isso aconteça. Eu não posso tomar a decisão como matriz, como escritório corporativo, como posição global. O que a gente precisa é ter um bom alinhamento com o conselho, com os acionistas, com a alta liderança de para onde estamos indo, né? Então, quando a gente coloca uma meta lá na frente de que eu quero chegar em 2030 com mais mulheres em posição de liderança, mas em relação ao número de onde partimos, a gente está dando a direção. Aqui no Brasil, a gente consegue trabalhar com iniciativas de, por exemplo, vagas afirmativas para mulheres. Isso não é tão possível em todas as localidades, ou talvez não seja o melhor recurso que todas as localidades terão. Mas eu preciso desse empoderamento local para pensar o que é possível aqui, como é que eu caminho aqui, qual é a velocidade que eu vou seguir. O que eu não posso ter é dúvida do ponto final.
O ponto sim. final é compartilhado, isso a gente não pode ter dúvida, mas o caminho também precisa respeitar o ritmo, a velocidade e a possibilidade de cada local, porque aí é sustentável, porque aí a gente entende que se mantém ao longo do tempo. Você faz uma transformação cultural de fato, né, naquela localidade. Exato, não é a vontade de alguém que não está lá, não está vivendo aquela realidade, que não está vivendo aquele local e que diz o que, como e quando deve ser feito. Então esse Bom. empoderamento local, ele é fundamental. E eu achei outra coisa que chama muita atenção na tua fala toda, né, quando a gente está falando das atuações em diferentes países, é uma sensação que eu fico de, ao comparar o Brasil está na frente. Ah, a gente não consegue trabalhar para lá porque não, os dados de raça são um pouco diferentes. Poxa, não dá para a gente esperar a mesma velocidade por questão de gênero, porque aqui a gente vai a fundo na questão LGBTQIAP+. Faço uma leitura correta? O país onde vocês estão mais avançados, são mais arrojados na pauta de diversidade é o Brasil? E se sim, isso tem a ver com o fato de ser uma empresa brasileira ou tem muito mais a ver com o contexto do país? Eu acho que tem mais a ver com o contexto do país, do que necessariamente sermos uma empresa de origem brasileira, assim. E aí, acho que seria interessante até ampliar esse debate e pesquisar mais sobre isso, assim, sobre outras empresas, né, que têm operações fora do Brasil e essa comparação, acho que esse é um ponto bem interessante. De fato, a gente tem conseguido caminhar numa velocidade mais interessante aqui no Brasil, com iniciativas bastante concretas. Acho que isso passa pela diversidade do nosso país, sim. Isso passa pelo um pouco da nossa realidade. Acho que a gente consegue trazer discussões aqui, inclusive puxadas por algumas questões de legislação, né? Então, por exemplo, a legislação que nos pede a inserção de pessoas com deficiência nos quadros das organizações, acho que é um baita avanço, né? Acho que vai ser ainda melhor quando todas as organizações conseguirem cumprir de fato isso, né? Mas é entender o nosso papel legal e social, que é algo que a gente não tem em outros países, né? Então acaba não sendo uma pauta tão prioritária. Então, sim, acho que a gente tem avanços, tem discussões mais fortes ou em velocidades diferentes, mas minha leitura é muito por uma característica mesmo da nossa sociedade, assim, do nosso país. Eu concordo muito contigo, viu, Tati? Porque a gente atende várias empresas que atuam em diferentes países, tanto empresa brasileira, originalmente brasileira, cooperação fora, quanto a subsidiária brasileira de empresas que têm matriz de fora, né? E é muito frequente que a operação brasileira seja a operação que gera os cases, que puxa o bastão. E eu acho que tem aqui um quê, né? A gente tende para vários mercados a ver o Brasil como lanterninha do desenvolvimento de algumas questões. Mas acho que na pauta de diversidade, justamente por a gente ser um país muito plural, né, de demografia, e ao mesmo tempo um dos países de maior desigualdade econômica, é um laboratório muito rico para você tem dores muito latentes de uma população diversa, de um país de dimensões continentais, e um país que está vivenciando, né, de uma democracia jovem, que o país está aprendendo, né, como sociedade civil, a pleitear suas questões. Então, acho que tem aqui um caldo cultural muito efervescente que pressiona as empresas, né, de uma maneira que eu acho que é maior do que em boa parte de outras localidades neste momento, esse conjunto todo de elementos. Então, isso está dizendo, né, a gente atende algumas empresas que matriz é de países em que, em termos de direitos humanos, são mais avançados que a gente, países da Europa que são referência para a gente de estado de bem-estar e tal, mas que, em relação à pauta de diversidade, a operação brasileira é mais arrojada, estabelece mais meta, faz iniciativas que são mais contundentes. Então, acho que a gente tem que celebrar isso, né? Como o Brasil pode ser uma inspiração nesse trabalho. Demais, demais. Acho que a gente tem, acho que tem sempre um pouco de pensar, assim, né, de outros países mais desenvolvidos, etc. E de fato a gente tem desafios muito grandes aqui no Brasil, né?
toda a diferença e desigualdade social que a gente tem, que é uma das maiores, a gente também tem aqui muito do que se orgulhar, muitas conquistas, né? Acho que a gente tem avanços muito significativos e tem muita possibilidade de exportar isso, né? Assim, de boas práticas, dessa determinação, dessa capacidade de resiliência e transformação que acho que a gente tem aqui, que passa muito aqui nessa jornada de diversidade e inclusão, fala justamente disso, assim, é uma determinação, uma resiliência para gerar mudança. E isso eu acho que a gente entende bem aqui. Bom, eu vou agora mudar da água para o vinho, assim, radicalmente. A gente está falando muito da AVC, da transformação cultural. Queria falar da Tati agora. Tati, você está 15 anos na AVC, e aí é uma jornada dentro de RH, mas hoje você é uma liderança dentro dessa área de pessoas, mas é uma liderança de negócio, né, pelo nível do teu cargo. Queria te ouvir um pouco, assim, como que você se sente enquanto mulher, né, em relação às barreiras que você enfrentou numa época pré-2019, manifesto desse mercado tradicional, e não só dentro da empresa, mas percebida no mercado, até chegar na posição de hoje. Conta um pouquinho, assim, que barreiras você sente que você precisou romper para chegar e se consolidar na tua posição hoje, sendo escutada, respeitada, vista como referência. Sabe que em todas essa jornada de pensar, né, mulheres e tudo que está envolvido, né, assim, no ser mulher, dentro ou fora de uma organização, acho que em todos os momentos em que eu estive em formação, em discussões, em reflexões sobre, eu sempre me questionei um pouco disso, assim, sabe? Onde foi que eu senti uma barreira? Onde foi que eu senti uma dificuldade, um espaço reduzido? E eu sempre tive dificuldade de perceber essas barreiras, assim. E acho que a reflexão que eu fui chegando ao longo desse tempo é que talvez tenham sido barreiras mais invisíveis ou até barreiras mais internas do que externas, né? Porque quando eu olho minha trajetória na AVC, assim, é pelo contrário, né? São 15 anos de muito crescimento na carreira, com desafios diferentes. A sensação de que eu estou sempre assumindo um desafio novo, que eu vou aprender do zero, que eu tenho a possibilidade de aprender e entregar. E eu sinto que eu tenho hoje também a possibilidade de influenciar a organização em diferentes temas que eu acredito bastante, né? Mas acho que essa reflexão dessas barreiras invisíveis ou barreiras internas vem muito mesmo da nossa cultura, do que eu fui aprendendo que era ser mulher, do que eu fui aprendendo a ouvir mais, falar menos, respeitar mais, esperar, ser a melhor que eu poderia ser para daí então me achar preparada para, ou quanto brigar por aquilo que eu acreditava, e etc, né? Então, acho que isso é muito mais reflexo, e aí eu, né, assim, não coloco isso na conta da organização em si, mas é na conta de uma cultura em que a gente está inserida, assim, e que isso que eu fui me dando conta, assim, ao longo do tempo, para falar, não, peraí, tem aqui algo que trava que não deveria travar. E eu tenho encontrado um ambiente muito fértil para isso, para colocar em prática ou para ser a pessoa, o profissional que eu quero ser, e poder ocupar o espaço, aprendendo sempre com organização. Acho que tem sempre essa, não sei nem se eu posso chamar de barreira, né? Mas é um pouco do desafio que a gente estava falando até agora, que é entender a velocidade e o ritmo do que a gente quer e do que a organização pode, né? Do que o contexto permite, porque às vezes a gente tem a vontade de fazer, né, as mudanças mais rápido do que um grupo maior e mais complexo de pessoas está preparado para. Mas isso é entendendo esse ritmo e ajustando essas velocidades para ver as coisas acontecendo. Ô, Tati, queria te perguntar se trabalhar com diversidade intensificou essa tua reflexão. Que mergulho você fez aí na tua identidade, nas tuas motivações, ao começar dentro da tua área? Hoje é Camila da tua área que toca 100% essa pauta, né? Mas me lembro de ter sido você muito próxima da primeira edição do programa de liderança feminina da AVC, que a gente fazia com você. Que ao trabalhar com diversidade, gerou gatilhos para você também questionar o teu lugar, o teu espaço,
sei lá, não só na empresa, fora daqui também. Acho que tem muito dessa criação de consciência que eu estava, sabe, falando agora, assim, da gente ir parando para perceber, porque acho que no começo dessas discussões, quando a gente fez a primeira turma do Lidera VC, que é a nosso programa de desenvolvimento para mulheres líderes na Votorantim Cimentos, e eu fui participante, né? Então é um papel diferente ali de ser participante e ser, né, organizadora de um programa como esse. Acho que a primeira reação mais automática é assim, não, eu nunca senti, nunca tive nenhum problema, nunca sofri nenhum preconceito ou discriminação, nunca tive nenhuma barreira, etc. E à medida que a gente vai parando, vai refletindo, a gente vai se dando conta um pouco disso que eu falei, assim, né, de como às vezes as coisas estão até mais internas, reflexo de um contexto externo, do que a gente se dava conta, assim, né? Então, acho que trabalhar com diversidade e inclusão, o reflexo é me tornar alguém mais consciente de quem eu fui, de quem eu sou, e de quem eu quero ser, que não necessariamente vai ser a mesma coisa. Então, acho que é consciente da pessoa que eu me formei, que eu fui, que decisões que eu tomei ao longo da vida, quem eu sou agora e o que eu consigo parar, pensar, tomar, entender do que está por trás dessas decisões, do que está por trás do que eu acho certo ou errado e quem eu quero me tornar, porque vai ter que ser alguém ainda melhor do que eu sou hoje. E acho que isso vai dando mais consciência para a gente do nosso papel como profissional, como pessoa, como mulher, como cidadã. Compartilhando um pouco de reflexo disso, assim, acho que onde eu senti mais esse impacto, essa influência, foi depois que eu me tornei mãe. E me tornei mãe de uma menina, assim. É impressionante o quanto isso mexe mais com a gente no pensar, assim, que visão de mundo que eu quero que a minha filha tenha. E como se eu quisesse, muitas vezes, que ela adiantasse em anos reflexões que eu fui ter já muito mais para frente, né? Assim, que a minha vontade é que ela se dê conta de muitas coisas muito mais cedo e que ela possa perceber que papel que ela ocupa, que mulher que ela quer ser, quais são os pensamentos, o que está por trás das reflexões, o que está por trás do que é certo, o que é errado, o que fazer, que atividades e a relação com os amigos, com os primos, etc. A ânsia que eu tenho de que ela pense e reflita e viva isso muito mais cedo do que eu vivi, né? Do que a minha geração viveu, enfim. Ô, Tati, eu me identifico muito com você, assim, nesse gatilho que a maternidade gera para a gente repensar a identidade, né? Quando eu fundo a Impulso Beta lá em 2015, é muito motivado pelos desafios que eu começava a ver de ascensão profissional para as mulheres. E para mulheres como eu, uma mulher com acesso a uma educação super de qualidade, uma mulher branca, mas mesmo para esse público, que dentro de todo o público feminino é um público mais privilegiado, existia uma série de barreiras. E aí que começa o meu mergulho, né? Ao longo desses anos todos de Impulso Beta, expandindo minha visão e me conectando com vários públicos, a Impulso Beta tendo passado a ser essa empresa de diversidade mais ampla, migra a minha posição de olhar para a diversidade como alguém que, poxa, eu preciso me fortalecer para superar, ao ponto de eu me reconhecer ainda com, não estou no topo máximo do privilégio, mas me vejo com muito mais privilégios que a maior parte da população, pelas questões de orientação sexual, identidade de gênero, raça, classe, né? Então, acho que muda para mim esse lugar onde que eu estou nesse espaço de promover a diversidade. E ao ser mãe, eu imaginava que eu seria mãe de meninas. E eu sou mãe de 2 meninos. E eu acho que o espaço de mãe de menina, ele existiu para mim como assim, vou empoderar as minhas filhas, para que, bem na linha do que você falou, quero que ela seja uma Tati melhorada, assim, no sentido de, o que eu estou enfrentando agora, vou prepará-la muito antes, para chegar aqui, e ela vai ter outras visões, romper alguns estereótipos. E com os meninos, eu fui aprendendo que existe uma outra quebra de paradigma, né, que é tudo que está associado ao masculino, é historicamente positivo, né? Então, assim, aquela mulher tão competente que parece um homem de saia. O espaço do feminino ele é visto como menor. E eu acho que o movimento que eu fui fazendo com os meus filhos desde pequenos, hoje eles têm 5 e 7 anos, foi de convidá-los ao feminino e a uma desconstrução das ideias de gênero. Então, isso eu não imaginava antes de ter filhos, porque eu acho que eu estava também há 7 anos atrás, antes de ser mãe, era o meu início da jornada de diversidade também, eu estava muito apegada à ideia dos desafios do feminino, e meus filhos também me convidam por uma série de coisas que me geram novas preocupações também, né, deles também serem conscientes, são meninos, então assim,
já estão numa situação de privilégio versus as meninas, mas acho que vem aqui com uma carga de responsabilidade, né? Quando você trabalha com diversidade, se torna mãe e quer preparar os cidadãos também, né? Não só prepará-los para eles construírem boas jornadas, mas para que eles construam um impacto positivo também, né? Tati, vamos chegando ao fim. Eu queria muito te pedir, para a gente fechar esse papo, que dicas você gostaria de compartilhar, ou aprendizado, algo que você demorou para descobrir na jornada e talvez possa fazer mais fácil, chegando para quem está começando a trabalhar com diversidade agora, para quem nos acompanha e está numa empresa que está dando os primeiros passos de diversidade. O que você gostaria de trazer aqui, contar da tua jornada ou alguma lição para compartilhar com a gente? Acho que o primeiro ponto que eu diria é que a gente precisa ter clareza do porquê a gente está indo nessa direção. E acho que até por ter sido, estar sendo uma pauta cada vez mais relevante em todas as organizações, nas diferentes organizações em diferentes tamanhos, a gente pode ir muito na linha do automático, né, de que isso precisa acontecer. Mas acho que para além da linha do automático, a gente tem que ter muita clareza do porquê que está indo nessa direção. E o porquê que está indo nessa direção é muito um alinhamento organização para organização, expectativa, estratégico que faz a diferença para este negócio, para estas pessoas. O que eu ganho mais? Acho que a gente tem muitos estudos já que mostram o quanto a gente ganha com empresas diversas e inclusivas, mas o que eu ganho aqui? Que diferença que eu gero aqui, né? Quando a gente tem muita clareza do porquê, aí a gente consegue levar as pessoas com a gente. Quando a gente mostra o porquê, a gente consegue, né? Então, alinhamento com a alta liderança, que é outra dica importantíssima, ela só acontece com isso, quando a gente tem clareza do porquê, para onde estamos indo e por que estamos indo. Um outro ponto que eu acho que é fundamental e que faz muito parte dessa jornada, de todo mundo, e você deve viver muito isso no dia a dia, assim, é a necessidade da resiliência, desse sentimento o tempo todo de vamos respirar fundo e seguir mais um pouco, se não vai como ou na velocidade que eu gostaria, a gente realinha e segue caminhando, né, o que a gente não pode é ficar parado, ou o que a gente não pode é retroceder, mas a gente vai seguindo com resiliência, assim. E acho que, por fim, um outro aprendizado é que a gente pode chegar em um mesmo lugar por diferentes caminhos. Então, às vezes, acho que a gente se prende a caminhos fixos ou boas práticas, ou é assim que as organizações estão fazendo, ou é assim que funcionou aqui, tem que funcionar ali, etc. E a gente se prende à ferramenta, à forma, né, assim, e não ao resultado esperado. Então, caminhos diferentes podem chegar no mesmo lugar. E por isso, mais uma vez, eu preciso ter clareza de que lugar é esse, para onde e por que eu estou indo. Então, acho que para onde, por que eu tô indo, é a dica de ouro, assim, é fundamental. Muito bacana, Tati. Que gostoso. Quantas lições aqui contigo hoje. A gente chegou ao fim aqui do papo. Eu quero te agradecer muitíssimo por essa conversa incrível. Que delícia mesmo de troca, de aprendizado. Ver um pouquinho desse filme da evolução da VC. Parabéns por essa jornada, com essa construção aí de várias pessoas do time de vocês ao longo desses anos, né? Quem está no time hoje, quem passou pelo time ao longo desses anos e construiu, deixou sementes importantes. Então, muito obrigada por compartilhar aqui com quem nos escuta um pouco mais, né, dessa jornada que inspira bastante no mercado. Esse ponto, ele é bem importante de ser reforçado, de ser lembrado, né? Um trabalho como esse, uma construção, uma evolução como essa, é fruto de muita gente se dedicando, trabalhando, de pessoas 100% direcionadas, de pessoas que acreditam, de pessoas que vão incorporando isso no seu dia a dia. É isso que faz dessa organização uma organização tão forte e uma organização que tem evoluído cada vez mais. E fico muito feliz aqui de mais um momento contigo, de aprender contigo, de poder pensar e refletir sobre esses temas. Acho que faz parte da nossa jornada individual, da nossa jornada profissional, do impacto que a gente quer deixar. Então, eu agradeço mais uma vez, agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E tenho certeza que outras conversas virão, outros papos tão gostosos quanto e tão ricos quanto. Obrigadão, Tati. E obrigada também para você que nos acompanhou, que esteve conosco nesse papo até aqui. O Café com Diversidade é uma iniciativa da Impulso Beta.
Então eu convido você a seguir nos acompanhando, indicar pessoas bacanas que possam vir aqui com a gente no café também. Quem tiver temas que possam ser explorados, que a gente possa trazer, vai ser muito bacana ouvir de vocês que vêm nos acompanhando, por favor. E para conhecer mais o trabalho da Impulso Beta, você pode seguir a gente nas redes sociais, pelo @Impulso Beta, ou também nos visitar no nosso site www.impulsobeta.com.br. Até o próximo episódio, um grande abraço para você.